Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre Demétrio, mas antes de falar sobre ele, especificamente falando, eu vou ler aqui um texto antes, que vai falar a respeito de Paulo. Foi Paulo que disse isso que eu vou ler aqui agora, para que você possa entender o que eu vou falar um pouco depois sobre Demétrio. Então, aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, está escrito assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo aqui está dizendo para os irmãos da igreja que estavam na cidade de Coríntio serem imitadores dele, imitarem o procedimento de Paulo. Porque o procedimento de Paulo vinha de quem? Vinha de Cristo, porque Paulo imitava a Cristo. E ele, por imitar a Cristo, ele praticava os procedimentos de Cristo em sua vida. De forma que o seu modo de pensar, de falar e de agir eram iguais aos de Cristo. É como se Paulo fosse um exemplo de Cristo na terra. E ele queria estimular os irmãos de Corinto a fazerem igual, para que o procedimento dos irmãos da igreja fossem iguais aos de Cristo também. Então, isso é muito importante, porque uma igreja, ela é colocada no mundo. Ela está convivendo com pessoas, às vezes incrédulas, pessoas que pecam, que são envolvidas com várias coisas erradas. E para que elas não possam se contaminar com essas práticas erradas, é necessário que a igreja tenha uma postura exemplar, para que possa ser igual a Cristo Jesus. Então, era com esse objetivo que Paulo falou isso aqui. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E eles, ao receberem essa epístola, e quando chegou nessa parte que esse texto que foi lido para eles, eles se conscientizaram de que deveriam fazer isso, para que assim, ao longo da vida deles, cada um daqueles irmãos que creram em Cristo pudessem ter uma vida exemplar, testemunhada por várias pessoas, de forma que essas pessoas que iriam testemunhar que eles estavam imitando a Cristo, iriam ver eles, cada um deles, como pessoas exemplares, que não se deixavam levar por coisas erradas, por procedimentos errados. Então a igreja tem que ser uma igreja que seja irrepreensível sobre essa questão, porque o procedimento de Cristo foi irrepreensível, e como Paulo imitava a Cristo, ele também era irrepreensível, e era assim que os irmãos de Corinto deveriam ser, de fato, de verdade, na prática, no convívio com as pessoas. Esse tem que ser o procedimento de todo aquele que está em Cristo, de todo aquele que se converteu a Cristo sinceramente. Esse tem que ser o procedimento. Esse procedimento tem que ser visto, tem que ser testemunhado. As pessoas têm que olhar para aquele que está em Cristo e ver que o procedimento dele é exemplar, é diferente. Não é um procedimento comum e normal, como vemos por aí em muitas pessoas. Então, é isso que nós devemos entender hoje, porque nós temos que dar bom testemunho diante das pessoas. Elas têm que ver a nossa ação efetiva de imitadores de Cristo mesmo, de fato e de verdade. Esse tem que ser o objetivo de todo cristão. Todo cristão tem que se empenhar cada vez mais, com diligência cada vez maior, para que isso aconteça. Então, é necessário que isso aconteça. A santidade, a vida exemplar do cristão no meio de uma sociedade corrupta e pervertida tem que ser algo que possa resplandecer como luz. É assim que tem que ser.
Então, isso aconteceu mesmo, porque os irmãos de Corinto se esforçaram em fazer isso. E é isso que nós devemos nos esforçar para fazer também hoje, sermos imitadores de Cristo Jesus, em nossa época. Então nós devemos entender isso. Então agora eu posso falar aqui a respeito de Demétrio. Existem poucos textos falando sobre esse homem, mas o texto que eu vou ler aqui agora já fala praticamente tudo o que é necessário. Então esse texto está aqui na terceira epístola de João, e está escrito assim: quanto a Demétrio, Demétrio era um homem comum e normal, como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos que eu, sujeitos aos mesmos sentimentos que eu e você, as mesmas fraquezas. Mas, quanto a Demétrio, ele fala aqui, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Todas as pessoas na igreja que conviviam com Demétrio lhe davam testemunho dele. Davam testemunho dele para outras pessoas. Possivelmente diziam: você conhece Demétrio? Você já viu como é o procedimento dele? É um procedimento exemplar, é um procedimento perfeito, é um procedimento irrepreensível, sem mácula. Era esse o testemunho que as pessoas davam a respeito de Demétrio. Será que hoje alguém pode dar um testemunho de você a seu respeito dessa forma, como davam testemunho a respeito de Demétrio? Será que você, ou até mesmo eu, será que muitas pessoas podem dar um bom testemunho a nosso respeito, de forma que, quando elas derem um testemunho a nosso respeito, não tenham nenhuma indignidade que dizer a nosso respeito, nenhuma falha, nenhum erro? Será que isso está acontecendo? É hora de pensarmos nisso, é hora de nos conscientizarmos que devemos pensar nisso, para podermos saber como é que está o nosso procedimento. Porque quando fomos chamados por Cristo, fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E esse procedimento, dessa forma, diante de Cristo, tem que se refletir no mundo também. Então, é isso que tem que acontecer. A igreja tem que entender que isso é uma questão séria. E Demétrio levava isso com seriedade, a ponto de todos darem testemunho a respeito dele. E o texto continua: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Além de todas as pessoas darem testemunho a respeito de Demétrio, até a própria verdade. Uma coisa é o testemunho de algumas pessoas. Outra coisa é o testemunho da verdade. Até a própria verdade via claramente que o procedimento de Demétrio era exemplar, estava de acordo com a verdade, de acordo com o Senhor Jesus. Era um procedimento perfeito, sem falha, sem erro. Ninguém podia apontar o dedo para Demétrio e dizer: ele fez coisa errada, ele fez alguma coisa com dolo. Não existia isso, porque a própria verdade deu testemunho a respeito dele. Então, para você ver a que ponto chegou a vida de Demétrio. É a mesma vida que eu tenho que chegar também. A nossa vida tem que chegar a sua vida tem que chegar a esse ponto também, de a própria verdade dar testemunho a seu respeito, a meu respeito também. Em nossos dias, em nossa época que estamos vivendo hoje, nesse século XXI, nós temos que nos esforçar para isso acontecer. Então, é necessário que cada um de nós possamos nos empenhar, nos esforçar ao máximo para que isso aconteça. Temos que resistir ao pecado até ao sangue, se for necessário, para não
pecarmos em tempo algum, para que o nosso procedimento seja exemplar e irrepreensível diante das pessoas. Porque só dessa forma todas as pessoas e até a própria verdade darão testemunho a nosso respeito. É isso que tem que acontecer. Então a igreja hoje tem que se conscientizar disso, tem que se edificar mais em Cristo Jesus para que isso aconteça. Esse tem que ser o objetivo da igreja nesse mundo. Porque devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Demétrio com certeza viu o Senhor. Paulo viu o Senhor. E cabe a cada um de nós hoje nos empenharmos também para seguirmos a paz e a santificação, para que possamos ver o Senhor. Então, o nosso procedimento tem que ser exemplar, perfeito, sem falha, sem erro. Esse tem que ser o nosso objetivo. Porque só dessa forma iremos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus em todo o tempo. Então, isso é muito importante. Então, o texto continua dizendo aqui: e nós também damos testemunho. E nós quem? João, Gaio e muitos outros davam testemunho também a respeito de Demétrio. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, o testemunho que eles davam a respeito de Demétrio era verdadeiro, não era falso. Era verdadeiro. Porque eles viam que o procedimento de Demétrio fazia com que o testemunho deles fosse verdadeiro. Então, foram provas. Demétrio deu provas incontestáveis para que o testemunho deles fosse verdadeiro. E é isso que nós devemos fazer hoje também. Nós devemos nos armar dessa mesma vontade para que o nosso procedimento seja digno de alguém dizer que o testemunho a nosso respeito é verdadeiro. Hoje tem que ser assim. Hoje, mais do que nunca. Porque na nossa época em que vivemos hoje, as coisas que tentam contribuir para que nós possamos ter um procedimento mau, para que nós possamos ter um mau testemunho diante das pessoas, é muito maior. Essas coisas nos cercam todos os dias. Elas nos assediam fortemente para que possamos praticar coisas erradas. Mas nós devemos fugir dessas coisas que tentam fazer guerra contra a nossa alma, contra o nosso corpo, contra o nosso espírito, para que possamos cair em tentação, em ciladas, em pecados, em impiedades, em iniquidades, em abominações, em várias coisas erradas que não podem fazer parte da vida dos santos, porque essas coisas são inconvenientes aos santos. O que é conveniente aos santos é que possamos ter um procedimento exemplar, que seja digno do testemunho de outras pessoas a nosso respeito. Então é isso que nós devemos entender. A vida de Demétrio era essa. Esse é o testemunho que as Escrituras falam a respeito desse homem. Hoje é você, é eu que devemos ser como Demétrio na nossa época. Então, em nossa época tem que existir muitos Demétrios, porque somos membros do corpo de Cristo, assim como Demétrio era em sua época. Hoje, em nossa época, cabe a cada um de nós sermos assim. Por isso que Paulo falou para a igreja de Corinto: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque em todo lugar que Paulo ia, ele imitava Cristo. Demétrio agia da mesma forma. Hoje, quem tem que fazer isso é você e eu. Então, esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Por isso temos que continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus, nosso exemplo. Ele deixou o exemplo para nós seguirmos os passos dele. Se seguirmos os passos dele, como Paulo fez, como Demétrio fez, iremos prosseguir em perfeição,
iremos prosseguir irrepreensíveis, iremos prosseguir em santidade cada vez maior. E ninguém terá nenhuma indignidade que dizer a nosso respeito em tempo algum. Esse tem que ser o procedimento daquele que está em Cristo mesmo, de fato e verdade, de forma sincera. Então, se você ama o Senhor Jesus de forma sincera, é hora de proceder dessa forma. O próprio Senhor Jesus espera que isso aconteça conosco hoje, em nossa época. Então, eu espero que essa palavra aqui sirva de conforto para nossas vidas, para que possamos ter ânimo e coragem de prosseguirmos cada vez mais sendo pessoas que vivem uma vida exemplar em Cristo Jesus, para que assim o nome do Senhor Jesus seja glorificado pelo nosso procedimento em Cristo. É isso que tem que acontecer com a igreja. Eu espero que isso aconteça com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.